Então esta é a nossa terceira aula, né? Mas estamos na segunda lição para finalizar. Domingo passado nós estávamos vendo sobre as orações que agradam o Pai e vimos vários detalhes, né, naquele estudo, e eu quero compartilhar com vocês uma tela para recapitularmos um pouco, né? Acho que essa é uma das maneiras de a gente estar relembrando e daí emendando com o próximo, né? Agora eu tenho que me ambientar aqui. A tela inteira? Então nós vemos aí, né, o que havíamos estudado no primeiro e no segundo domingo, que foi o passado. Riquezas que temos em Cristo. Nós vimos que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, né? Que Deus, ao nos eleger, Ele também nos concedeu essas bênçãos, que é salvação, alegria, paz, perdão, comunhão com Deus e com os irmãos, o Espírito Santo, né? A vida eterna e outros recursos que Ele nos dá. Essas são riquezas que nós temos em Cristo. Vimos que fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, né? Então entendermos a dimensão do que é que nós fomos salvos. Então isto é fundamental para a gente ter esse entendimento. Nós vimos também que fomos feitos com o propósito de sermos para o louvor da sua glória. Então, a nossa convicção sobre o que nós cremos da palavra de Deus é o que vai dar maturidade à nossa fé, né? É isso que vai fazer a gente ter condições de enfrentar as coisas com uma postura correta, uma postura cristã correta. Que fomos selados pelo Espírito Santo. Em Cristo nós temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Então, esse panorama nos mostra o Espírito Santo como sendo o selo de propriedade que nós temos, que nós recebemos de Deus, que nos garante que vamos receber dele tudo que ele prometeu para nós, né? Então, diante disso, nós vamos agora entrar na segunda etapa desse estudo, que é exatamente para nós termos a continuidade que eu quero. Irmãos, vamos ler o texto que é o mesmo do domingo passado, né? Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, esse texto que nós temos diante de nós hoje, você pode manter aberta aí a sua Bíblia ou a revista, acho que melhor a Bíblia, né, aberta, para a gente conseguir ver junto o andamento e o entendimento sobre esse texto, tá, irmãos? Bom, nós vemos que o versículo 16, a oração é dirigida a Deus, o glorioso Pai, né, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículos 15 e 16, né, o 15 também, Paulo agradece, nós já vimos isso, agradece a fé que os irmãos tinham no Senhor Jesus e o amor, né, que eles tinham um pelos outros. Até a gente fez esse diferencial do amor, que é a nossa marca.
Então, Paulo agradece a Deus e o agradecimento de Paulo mostra um contentamento, uma alegria dele. E ele é grato por isso. Nós vemos então que a oração precisa conter gratidão. Lembra que eu falei que se você não tem do que agradecer, então que você também não peça nada a Deus, né? Veja na oração que nós fizemos agora há pouco, nós agradecemos várias coisas, né? E isso é importante, estar presente na nossa oração, não só pedir. Então, pensar em Deus como aquele que nos dá riquezas, nós vimos agora há pouco, né? No recapitulando. Deus nos dá riquezas na sua graça. Então, nós temos o que agradecer, e muito, né? Vimos também que ele dá o Espírito Santo. Paulo ora, né, para que ele dê sabedoria e revelação. O Espírito Santo ele pede um pouquinho mais para frente. Sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Então, ser sábio não é ser aquela pessoa que entende de tudo da vida secular, mas sim uma pessoa que teme a Deus, porque diz a Bíblia que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E também você estar com discernimento a respeito da palavra de Deus, da revelação. E Paulo vem e pede que os olhos do coração fossem iluminados. Nós vimos que o sentido disso, desse pedido, é que recebêssemos a luz do Espírito Santo para nos mostrar mais e mais profundamente o entendimento a respeito da palavra de Deus. Então, estas preliminares é mais para que a gente consiga agora fazer o link, né? Nós vamos então enxergar e experimentar os tesouros que estão em Cristo, para que a gente saiba qual é a esperança que nós, os chamados, temos. É válido dizer que esse texto, ou melhor, essa carta, né? Ela foi endereçada aos que creem. Não foi para a cidade de Éfeso, foi para a igreja de Éfeso. Tinha um destino. E da mesma maneira que era para aqueles cristãos, é para nós hoje também. Então, para nós sabermos a esperança do nosso chamado. E qual é o chamado? Nós somos chamados por Deus dentro do plano eterno dele. Acredito que a gente lembra bem dessa parte. A esperança que nós temos é de recebermos tudo o que ele nos prometeu. Né? E ele, para nos garantir que vai nos conceder tudo o que prometeu, nos deu o Espírito Santo. E isso é uma coisa que cada cristão tem. E é sobre esse aspecto que a gente vai estar vendo hoje. Né? Então nós temos a suprema e incomparável grandeza do poder de Deus que atua em nós. E Paulo diz que é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Então vamos lá. Importante considerar, gente, que Éfeso, né, nós já vimos isso. Eu queria até perguntar, quem lembra o que representa Éfeso? Como que era Éfeso? É uma cidade portuária. Uma É uma cidade portuária. cidade que ficava na Macedônia, né? E eram pessoas que passavam muita gente de navio e pela Ásia, a maior para a Ásia Menor, que é a atual Turquia. Certo. Agora, a cidade de Éfeso, além de ser uma rota comercial, como o Flávio acabou de comentar, Rota comercial, tá certo. Isso. O que mais era Éfeso? Do ponto de vista religioso. Era uma cidade pagã, né? Uma cidade pagã. O que é que eles tinham o hábito de experimentar na sua vida religiosa lá? Eu não estou falando da igreja, hein? Eu estou falando dos habitantes de Éfeso, cidade. O que eles tinham por hábito no dia a dia deles? Então, para refrescar a memória, Éfeso era uma cidade pagã, como a Sandra falou, roteiro comercial, como o Flávio falou, mas era uma cidade, justamente por ser pagã, olhando do ponto de vista religioso, era uma cidade que tinha no seu convívio, no seu dia a dia, o ocultismo, a feitiçaria, a magia. Havia em Éfeso esse domínio desses rituais, desse tipo de procedimento, de crença, entende? Então é bom a gente lembrar disso agora, por quê?
porque Éfeso era o centro de adoração da deusa Diana. Ela era cultuada em toda aquela região da Ásia Menor, né? E um detalhe que eu acho importante de falar aqui, porque tem tudo a ver com a nossa lição. Ela tinha na sua coroa, né, na imagem que ela tinha lá dentro daquele templo de Ártemis, ela tinha um monte de enfeite, vários enfeites com signos do zodíaco. Ou seja, ela era considerada a rainha dos poderes celestiais. Governava os deuses do submundo e era a expressão de poder e autoridade. Era assim que os efésios viam Diana. Tanto é que quando Paulo chegou com o evangelho e começou a dar uma quebrada, né, na questão aí econômica de muitos comerciantes que vendiam miniaturas do templo, enfim, isso deu um problemão, né? E eles foram chamados e fizeram uma reunião assim um pouco acalorada, né? Eles estavam nervosos com o que estava acontecendo com o negócio deles e eles gritavam e gritavam alto: grande é a Diana dos Efésios. Então eles tinham uma verdadeira veneração mesmo por essa deusa. E Paulo, ele está falando com os efésios cristãos, certo? Os irmãos da igreja que ele fundou, que eram acostumados a ver isto na cidade. A cidade vivia assim, como a gente falou agora há pouco. Adivinhações, ocultismo, magia, e era por aí. Um detalhe que eu quero colocar aqui. Infelizmente, eu sei que nós temos vários irmãos, não é da igreja do Ipiranga, eu não sei quem são, mas eu sei que isso existe no nosso meio cristão. Essa ideia de buscar no zodíaco, né, ver lá o signo e tal, e vai verificar isso durante o dia, de manhã, enfim. Hoje, com a internet, você busca isso em qualquer momento, se você tem esse hábito, tem essa prática, acha que isso realmente é válido. Então, isso é um tipo de ocultismo, um tipo de adivinhação, do mesmo jeito que tinha em Éfeso. Então, não é assim um Éfeso e essas práticas alguma coisa longe, muito pelo contrário. Se a gente parar para avaliar, eu sei de pessoas que são cristãs e que têm esse tipo de mania, de hábito. Então, são coisas que são necessárias da gente rever. Se por acaso você tem alguma inclinação, você tem curiosidade, você de vez em quando vai lá ver essas coisas, é importante deixar essas coisas, porque isso não pertence a Deus. E Paulo... Deixar a idolatria. Isto é idolatria, perfeitamente, Flávio. Isto é idolatria. É você considerar que alguma posição de astros, né, possam interferir na sua vida. E isso não é bíblico. Em lugar algum da palavra de Deus se encontra base para qualquer crença dessa natureza. Então veja, Paulo estava num ambiente, né? Ele instituiu aquela igreja ali que vivia neste ambiente. Aqueles irmãos, mais ainda do que ele, porque ele tinha chegado e aqueles já eram de lá, da cidade. Então esse ambiente era comum, não assustava mais. Mas havia uma opressão ali sobre esse tipo de prática. E Paulo vai dizer que existe um poder, que é o poder do Espírito Santo, que aqueles irmãos que ouviram o Evangelho e creram na palavra da verdade, que eles receberam quando creram. Eles receberam o poder do Espírito Santo. Então, é um poder espiritual, não é um poder que fazia coisas como o que acontecia por lá, né? Eu imagino que deve ser assim uma demonstração de poder, aquilo que acontecia em Éfeso, né? Mas de uma forma assim desordenada e uma forma que não trazia o bem para ninguém. Então era uma coisa assim distante de Deus, o que aquele povo de Éfeso vivia, as práticas que eles faziam. Então veja, Paulo tem o interesse de mostrar aos irmãos, e agora eu estou falando do Paulo que escreveu esta carta. Ele já não estava mais com eles, certo? Ele estava em Roma e estava preso. Então Paulo se preocupa em que esses irmãos que ele deixou lá em Éfeso, que eles tivessem a consciência
que Deus estivesse mostrando a eles do que eles foram libertos, que poder foi destinado para que eles fossem arrancados daquele mundo de ocultismo e serem trazidos para o mundo da luz, das trevas para a luz. É disso que Paulo está falando quando ele diz a respeito do poder de Deus. Eu vou compartilhar essa tela aqui com os irmãos e para que vocês acompanhem comigo estes assuntos. Espera aí que vamos lá de novo. Aqui. Estão vendo? Não. Está vendo agora. Agora sim. Como Paulo descreve esse poder de Deus? O versículo é o 19. E nós vamos ver que existe assim uma profundidade, né, no que Paulo está falando aqui nesse versículo. O versículo é esse: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Não é para a cidade de Éfeso, não é para o mundo inteiro, para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Alguém falou? É para os cristãos de Éfeso. Sim. E os de Éfeso daquela época e os de hoje, né? Então veja, a suprema grandeza do seu poder. Esse poder, no grego, gente, são palavras que no grego tem esse significado aqui, que está entre parênteses, né? Então esse poder, a suprema grandeza do seu poder, que significa dinamis, né? Dínamo, aquilo que transforma. Depois ele diz, para, né, a suprema grandeza do poder, desse poder de Deus, que transforma, para com os que cremos, segundo a eficácia. Eficácia no grego, aqui é energeia, que é energia, tá? Então, segundo a energia, pensa em trocar aqui essa palavra, segundo a energia da força. Essa força, kratos, é a palavra em grego que significa domínio. Então, a energia do domínio do seu poder. Aqui tem de novo a palavra poder, só que no grego ela está com uma outra palavra. Aqui na tradução português usou a mesma, mas aqui quer dizer ishus, se não me engano é essa a pronúncia. Palavra, a capacidade de realizar grandes coisas. Então, eu fiz questão de botar essa tela aqui para que a gente entendesse um pouco o que passava na cabeça de Paulo, né? Pode ficar talvez um pouco confuso aqui para nós por conta da língua, mas o sentido é que existe um poder em Deus, no Espírito Santo, que está em nós, que nós recebemos. Existe um poder que transforma, um poder que é energia e que domina e que tem capacidade de realizar grandes coisas. Este poder é o poder de Deus, certo? É isso que Paulo está querendo mostrar àqueles irmãos e a nós hoje. Então, esta definição é uma definição que revela que não é qualquer poder. Não é um poder que tenha limitação. Entendem? Então, veja, ele quer mostrar para que aqueles irmãos que viviam naquelas práticas de ocultismo, de adivinhação, de feitiçaria, de domínio sobre esse tipo de fé, de crença, né? Como eles tinham em mente que Diana era a rainha dos poderes celestiais, Paulo chega para eles e mostra o seguinte: olha só, vocês foram retirados das trevas e foram colocados no reino da luz. Mais adiante, no domingo que vem, a gente vai ver que Paulo fala assim: vocês estavam mortos. E eu estou dando essa pincelada porque isso tem uma interferência direta aqui nessa parte. Vocês estavam mortos e vocês foram trazidos da morte para a vida. Este não é qualquer poder. Então, Paulo estava exatamente contrastando aquilo que era vivido na cidade de Éfeso com aquilo que ele trouxe com o Evangelho. Então, o cristianismo, o Evangelho de Jesus, traz este poder para a vida daquele que crê. Então, é muito diferente do que a cidade costumava a viver ali.
Então, voltando aqui, então, isso tudo estava querendo Paulo, com essas partes todas que ele ressalta no versículo, que os efésios tivessem ânimo e coragem para enfrentar o ambiente em que eles estavam inseridos. E o nosso ambiente hoje, irmãos, não é diferente. Nós recebemos uma carga enorme de costumes, de valores que esse mundo tem. E às vezes a gente olha pra gente e fala assim, tá, eu recebi o poder do Espírito Santo, mas eu não estou vendo alguma coisa assim acontecer comigo. Alguém tem esse tipo de percepção? Esse estudo é super importante para que a gente raciocine da seguinte maneira. A oração que Paulo faz pedindo para que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração é que a gente enxergue a vida da gente, enxergue esse poder como algo que não é assim, que apresente aqui nesta vida escape de certas situações. A gente continua tendo que levantar, que trabalhar, né? A gente tem problemas financeiros, a gente fica doente, a gente fica com a conta em cima da ponta do lápis ali, né? Tentando fazer o mês, o dinheiro caber no mês, e geralmente é o contrário, não cabe. Então, são coisas da vida, são pressões, são dificuldades, coisas que a gente não vê Deus fazendo assim, zoom, e terminar com o nosso problema, né? Então isso pode gerar no crente uma interrogação. Poxa, cadê esse poder? É importante que nós, como crentes em Cristo, venhamos a entender, a perceber, e a oração que Paulo faz é exatamente nesse sentido, que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos para nós vermos. Nós estamos no mundo. E aqui a gente vai ter aflição, Jesus disse isso, mas ele completou, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, certo? Nós temos Jesus como nosso modelo, aquele que deve ser copiado, que deve ser entendido também. Então não é o fato de nós estarmos passando por problemas que tira de Deus a essência, a força, a magnitude, a suprema grandeza do poder dele em nós. O que a gente precisa perceber é o seguinte, ele não vai tirar de nós coisas que são terrenas do ponto de vista assim, você não vai ter mais nada aqui. Essa é uma pregação ilusória. Isso é uma pregação mentirosa. A palavra de Deus nunca ensinou isso. Então, como que a gente pode perceber o poder de Deus em nós? É nós pedindo a Ele que venha nos abrir os olhos para entendermos que o nosso foco não é aqui. Aqui a gente precisa de força, a gente precisa de ânimo, precisa de coragem para não negar a Cristo no nosso comportamento, e isso deve ser uma prática na nossa oração. A nossa oração precisa identificar, nós estamos num ambiente oposto à nossa fé, contrário à nossa fé. Então, diante desse ambiente, qual é a nossa postura? O que nós temos em nós que venha nos favorecer? Não é te livrar das situações do mundo, do ponto de vista assim, você não vai ter, por exemplo, alguém te incomodando, zombando até mesmo de você pela fé que você tem. Você não vai ter uma vida que não exija de você os sacrifícios. Você não vai ter um corpo que não vai ficar doente, né? Ainda que seja eventualmente, a gente assim espera. Mas a verdade é que nós estamos inseridos num contexto, e esse contexto, pelo que Cristo mesmo disse, não é só de alegria. Não é só de contentamento, não é só de satisfação. Onde é que nós temos alegria, contentamento, satisfação, esperança? Onde? No Senhor Jesus. Então, Paulo faz questão de deixar isso bem claro. E isso é aplicado para nós hoje. Eu queria saber de vocês se
vocês estão compreendendo isso de uma forma clara? Queria que vocês dissessem alguma coisa. Sim, podem abrir o microfone, gente. Aqui vamos fazer como fazemos na nossa classe. Fazíamos, né? Na nossa classe. Sim, eu acho que é essa a maior dificuldade da gente, porque a gente coloca muito o coração da gente nas coisas terrenas, né? A gente quer que as coisas se resolvam aqui, a gente quer ter uma vida tranquila aqui. E a gente se É, esquece de que, na verdade, tudo que a gente vive aqui é em função de algo maior que a gente vai viver. E quando a exatamente. gente consegue, e quando a gente consegue ter essa percepção, por exemplo, no momento que a gente está passando por alguma dificuldade, e a gente coloca a nossa esperança na vida eterna que a gente vai ter em Cristo, a gente começa a ter uma força e uma paz muito maior para viver aquilo que a gente tá vivendo, né, aqui na Terra. E isso, só um pouquinho, eu já passo a palavra para você. É, uma coisa que nós vimos domingo passado. Qual a diferença entre receber, né, e conhecer? Nós já recebemos o Espírito Santo, ele já está em nós. E como é que a gente vai conhecer esse poder que está em nós? É só nos apropriando mesmo dele. Ele já é nosso, Deus já nos deu, então nós temos que nos apropriar dele. E essa tela que eu mostrei, que mostra lá o poder como uma força que transforma, né? Esse tipo de palavra que Paulo usou tinha muito da vida deles lá, mas para nós é muito importante o domínio. O poder de Deus domina sobre tudo. Ele é acima de tudo. Então, nós, como crentes, como cristãos, precisamos nos apropriar. É verdade, está em mim, foi Deus que disse que me deu, né? Então, nós podemos nos apropriar dele e viver aqui, encarar as coisas que tem aqui, com a certeza de que temos um Deus em nossa defesa, cuidando de nós. Irmã Elaise, você tinha levantado a mãozinha. Quer falar? Consegui pegar aqui. Sim, perceber que ele, essa força, é tudo, a gente consegue entregar as nossas preocupações, as nossas lutas, as nossas dúvidas de uma maneira única. E isso é aos poucos, né? Então, assim, ter certeza que Deus é todo esse poder, o Espírito Santo tem esse poder que é transformador, que capaz de grandes coisas. Tudo isso é algo que vai entrando no coração da gente, que já está lá, mas que a gente vai acessando aos poucos, né? Vai se revelando a nós aos poucos. E a palavra de Deus, a gente acredita que ela é totalmente está totalmente revelada a nós através da Bíblia, só que nós não conseguimos esse acesso. E esse estudo nos ajuda a perceber como que a gente fala, como que a gente revela, como a gente vai se percebendo disso. Acho que eu só enrolei, né? Desculpa, mas é meio eu sinto. Imagina, isso mesmo, você não enrolou, não. É exatamente isso. Por isso que o Paulo, né, é um apóstolo tão assim, aplaudido, vamos chamar assim, no nosso meio. Porque Paulo consegue pegar o cerne da questão. O que ele pede a Deus? Que os nossos olhos sejam iluminados por este poder, para que a gente então consiga ter a dimensão, consiga ver. Nós temos, gente, em nós o mesmo poder, e aqui eu vou dar uma corridinha, que eu acho que vem aqui bem ao encontro da Elaise, do que ela disse, enfim, do que nós estamos vendo, né? O poder manifestado em Jesus Cristo foi o poder que o ressuscitou, né? Paulo vai dizer isso no 20 e no 21. Ele vai dizer: a ressurreição de Cristo teve algo diferente do que houve em outros que ressuscitaram antes de Cristo. A gente sabe que outras pessoas foram ressuscitadas. Jesus ressuscitou Lázaro, certo? Ressuscitou aquele filho da viúva, ressuscitou a filha de Jairo. Mas o que havia de diferente? E aqui é importante que a gente pegue essa diferença, viu? Aquelas pessoas foram ressuscitadas, mas elas morreram de novo.
Paulo aqui é específico, ele fala do poder que ressuscitou Cristo, a ressurreição de Cristo. E qual foi a ressurreição de Cristo que havia de supremo poder de Deus exercido ali na ressurreição de Cristo? Ele recebeu não só a sua vida de volta, mas num corpo incorruptível, num corpo eterno, num corpo imperecível. E é assim até hoje, e é eterno isso. Então veja, o poder que foi exercido sobre Jesus Cristo, quando estava ali morto há 3 dias e sepultado, foi um poder que trouxe de volta a vida, mas a vida num corpo incorruptível. Jamais teria morte novamente. Jamais. Então este poder, essa diferença, mostra pra gente a magnitude, sabe? A excelência desse poder. A Elaise disse um termo, acessar. E acessar, Elaise, é exatamente o que Paulo está desejando que a gente consiga. Por isso é esse iluminar da nossa mente, dos nossos olhos, do nosso coração. Para que a gente consiga ler a palavra de Deus querendo entender, desejando entender, e a nossa oração a Deus precisa conter este pedido. E Ele vai nos revelar. Porque é da vontade dele que a gente o conheça, já está revelado. E aqui é válido dizer, não vai acontecer algo diferente. Nós falamos isso domingo passado. Diferente no seu conteúdo. O que tinha que ser revelado já foi. Nós precisamos ter consciência disso. Você não vai aí, de repente, começar a seguir um pastor que está por aqui. O nosso pastor é Cristo. É Ele que a gente segue. Certo? Então, essa diferença que houve na ressurreição de Jesus Cristo, Paulo mostra que foi pelo poder de Deus. Foi aquele poder soberano, supremo, acima de qualquer outro. Este poder ressuscitou a Cristo e está ao nosso dispor. Certo? Este poder sobre Cristo excede em todas as dimensões o que houve na ressurreição de outras pessoas, né? Como eu falei, as outras pessoas voltaram a morrer em algum momento, mas Cristo não mais, né? Então aqui a gente vê a natureza da suprema grandeza do poder de Deus, certo? Sobre Ele e sobre nós, está a nosso dispor. No 20, ele fez também, ele diz aí, que esse poder fez Cristo se assentar à direita do Pai nos lugares celestiais, que foi a glorificação de Cristo, né? Aquele texto que os discípulos estão ali com Cristo, depois que ele ressuscitou, lógico, e ele então é elevado aos céus. A glorificação de Jesus Cristo mostra que Deus Pai estava concedendo a ele poder. Qual poder? Será que ele não tinha? Gente, lembra que Jesus Cristo, quando veio aqui, se humilhou, ele veio se encarnar para que você e eu pudéssemos entender um pouco melhor. Então sempre partiu de Deus para nós, ele veio aqui por causa de nós. Ele se humilhou por causa de nós e lá na cruz ele também estava humilhado ali. Então, quando Cristo ressuscita, começa a reversão dessa humilhação. Nós lembramos muito bem que naquela ocasião da ressurreição, o que Pilatos mandou botar na pedra do sepulcro? O selo dele, né? O selo do império. Como quem diz assim, ninguém tira esse corpo daqui porque ele é nosso. Ele pertence ao império. Como se isso tivesse qualquer influência no poder de Deus. Então, continuamos a ver coisas assim, né? Pessoas, simplesmente humanos, querendo ter poder como que fossem Deus. Então, aqui, a glorificação de Cristo dá a Cristo, o Pai dá a Cristo de volta a glória que ele tinha. Quando ele esteve aqui, ele se esvaziou, lembra disso? Pois é, Deus deu a ele, restituiu a ele a glória que ele tinha. E ele foi assentado à direita do Pai, mostrando com isso novamente a suprema grandeza do poder de Deus que traz Cristo de volta ao lugar onde ele sempre ocupou. Então, ali a gente percebe que o poder de Deus é assim, eu vou usar um termo aqui, escancarado diante dos discípulos, né?
a glorificação de Cristo. Esta parte mostra uma outra etapa desta retomada, desta reviravolta, vamos dizer, dessa maneira. Depois a exaltação de Cristo, no 21. O versículo 21 diz: acima de todo principado e potestade. Só emendando, ele fez com que ele se assentasse à direita do Pai, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. E nessa parte, os estudiosos dizem que Paulo aqui estava se referindo aos anjos. Anjos, tanto maus quanto bons, são seres superiores, né, que dominam e atuam no mundo presente. Então, os estudiosos entendem que Paulo estava se referindo a eles, aos anjos. Jesus Cristo está assentado à direita do Pai, acima de todo poder que anjos possam ter, sejam anjos bons ou anjos maus. Então, Cristo foi exaltado. A exaltação do Senhor Jesus Cristo é mediante o poder de Deus. Então, Paulo quer confrontar aqui os adoradores de Diana. Lembram que a gente acabou de falar sobre isso agorinha? Da deusa Diana em Efésios, que diziam que ela era a rainha dos poderes celestiais. Então, Paulo mostra para eles quem é que domina, está acima de todo e qualquer poder, que é o Senhor Jesus Cristo, certo? E Paulo reforça e deixa claro que Cristo está acima de todos os poderes celestiais e não interessa que categoria esses poderes tenham, né? De que tamanho eles são. Todos os anjos, bons ou maus, estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele foi exaltado acima de todo e qualquer poder. E esse poder que exaltou, que glorificou a Cristo, é o poder que está disponível a nós. Então, é mais profundo do que a gente talvez tenha entendido até agora, tá? E é bom a gente estar pensando que esse mundo do jeito que está, nós estamos ainda numa pandemia, nós estamos sendo chacoalhados nesse sentido. Quantas pessoas não perderam seus parentes, as pessoas que amavam? São ambientes difíceis de enfrentar. Mas, como a Sandra falou, nós precisamos estar com a nossa mente na eternidade. E nós precisamos acessar, sim, o poder que o Espírito Santo tem e que está em nós. E nós precisamos, então, ir buscar, estar indo nessa riqueza e conseguirmos extrair dali para nós a condição de nós vivermos melhores, como melhores crentes. Crendo melhor, crendo diferente, crendo com propriedade, sabendo direito em quem você está crendo, do que você foi salvo, né? Muito bem, gente. E ele foi exaltado acima de qualquer poder e acima de qualquer outro nome. Não há nome maior, excelso, que seja digno de poder, de honra, de reverência, de adoração, senão o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o nome de Cristo é um nome que o Pai determinou. Ele está acima de qualquer outro nome, de qualquer título que a gente conheça, qualquer excelentíssimo isso ou aquilo, tá? Então, está acima o nome do Senhor Jesus. E não é só nessa era. É nesta era e na que vem, na próxima, na vindoura. Neste mundo e no próximo. Qual é o mundo que virá? É o mundo que virá quando Cristo voltar. Certo? É a volta dele. É assim, o reino dele se transformar em algo visível. Aquilo que o mundo, as pessoas que não creem, não conseguem ver. Quando Cristo voltar, a Bíblia fala isso, né? Todo olho verá. Acabou a parte de, não, isso não é verdade. Eu não consigo acreditar na Bíblia. Muita gente fala isso, não fala? Não é só eu que já tive esse tipo de contato com pessoas que desafiam até mesmo a verdade bíblica. Inclusive, a mídia não faz outra coisa senão estar, né, assim, estimulando a gente a pensar que não é possível. Aquilo que a Bíblia relata não é verdade.
E a palavra de Deus nos afirma: todo olho verá a volta de Jesus Cristo, em glória. Então, é importante que a gente reflita sobre isso. É a nossa fé, é o nosso Deus, é aquele que nos tirou das trevas para a luz, né? Então, vale prestar atenção que o texto diz que o poder que opera em nós que cremos, o mundo não vê. O mundo pode ver algumas atitudes nossas. Por isso que eu falei domingo passado sobre o amor. O amor vai mover a gente a fazer como Cristo fez, tendo compaixão, ajudando, atendendo, socorrendo. É o nosso papel. Mas esse papel, muitas vezes, ou não é cumprido, ou é cumprido de uma forma mais acanhadinha, né? A verdade é que o mundo não vê o que nós podemos ver. O mundo não tem esse acesso, porque esse acesso está apenas para aqueles que cremos. Não é para toda pessoa, né? Muito bem. Continuando aqui. Versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Deus designou Cristo como Senhor. E tudo está debaixo dos pés do Senhor Jesus, diz o 22. Né? E ele fez isso para Cristo ser o cabeça de todas as coisas. Nós somos o corpo, como igreja, nós somos o corpo. E estamos debaixo da autoridade daquele que é o cabeça, que é Cristo. Ele governa e conduz a sua igreja. E através da igreja que Deus age no mundo. É através da igreja que o evangelho é comunicado, né? Então é através da igreja que existe pessoas sendo resgatadas das trevas para a luz hoje, nos nossos dias. São pastores, são pessoas que nem são pastores, como nós, que somos membros da nossa igreja, que somos membros do corpo de Cristo, né? Nós podemos falar. É de nós que deve sair a mensagem. Então, a igreja é aquele extensor da graça de Deus nesse mundo. É aqui que ele age. E a Bíblia diz que ele a completa totalmente. Ou seja, Deus completa, Jesus Cristo completa na igreja todo o propósito que Deus tem. Né? Nós vemos que o que acontece na igreja afeta a sociedade. A igreja precisa reagir diante de certas coisas, como leis, como coisas, como tem aí, né, uma PL que está querendo passar uma lei em que não vai mais haver a questão de menino e menina. Você vai ser meio que impedido de entender assim nas escolas. Né? Isso é contrário ao que a Bíblia ensina. Isso é contrário ao que Deus instituiu, que foi a família. Então, como a igreja se porta nesse momento? Então, veja, a igreja, ela afeta, o que ela diz, afeta o mundo. A nossa igreja, o corpo de Cristo, aqueles que somos fiéis ao Deus vivo, nós somos responsáveis em sermos estes porta-vozes da boa mensagem, do Evangelho. O Evangelho está aqui em nós e nós temos que passar, nós temos que divulgar. E a Bíblia diz aqui nesse versículo 22 que Cristo, ele é o cabeça da igreja, é aquele que conduz e preenche a igreja. Então ele continua aqui, ele continua conosco através do poder que é o Espírito Santo, que habita em nós. Gente, eu espero que esse estudo tenha dado assim um início de desvendarmos, de aprendermos, de percebermos o tamanho do plano que Deus traçou para nós. Enquanto estamos aqui, estamos debaixo de várias coisas, mas nós continuamos sendo proprietários desse poder. Está em nós, está disponível a nós porque Deus desejou assim e nos deu. Então vamos usá-lo, né? E é interessante que a igreja, às vezes, não é um lugar onde a gente veja tanto amor assim acontecendo, né? Por isso que ao abrir os nossos olhos, a gente vai começar a enxergar que o propósito
é muito superior daquilo que o nosso olho humano pode perceber. Então, nós estarmos disponíveis a Deus para sermos melhores crentes, sermos unidos, andarmos em amor, sabe? Procurarmos ter para com Deus uma semelhança cada vez maior, porque Jesus Cristo esteve aqui, o Deus Filho, encarnou para que nós o copiássemos, né? Isso volta ao estudo anterior lá do nosso livro. Vamos ser semelhantes a Cristo aqui. E isso é possível debaixo deste poder. Irmãos, eu desejo, já deu nossa hora, temos 1 minuto só, eu desejo que o Senhor esteja nos abençoando, de verdade, que nós estejamos assim, dispostos, interessadíssimos em viver dessa maneira, porque vai ser assim que nós vamos entender toda a riqueza que está nos esperando no céu. Vai ser assim que a gente vai estar agradando a Deus aqui. Vai ser assim que nós vamos estar usando para a glória de Deus o poder que Ele nos deu. Nós vamos estar alimentando a nossa vida. Nós vamos estar vivendo com os pés aqui, mas a cabeça na eternidade. Eu desejo que seja assim na sua vida, que você ao orar peça isso a Deus. Peça isso a Deus. Peça para você perceber isso em você, porque é individual, né? Não dá para eu fazer para você. Nós, como corpo, podemos nos abençoar, nos alimentar, nos ajudar. E é isso que uma IBD faz também, né? Mas precisa você chegar diante de Deus. Então, eu gostaria de pedir, Sandrinha, você poderia orar, pedindo a Deus para nos abençoar, para que esse estudo faça muita diferença na nossa vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Deus, por esses momentos que passamos aqui. Muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos permita viver aqui neste mundo com a consciência de que o Senhor está conosco e de que nós precisamos viver aqui pensando que tudo o que fazemos aqui é em função de uma vida eterna que teremos contigo no céu. Que o Senhor nos dê discernimento, que o teu Santo Espírito nos ajude para que cada dia que vivamos aqui, vivamos para a honra e glória do teu santo nome. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, obrigada. Nos vemos domingo que vem, na graça de Deus, né? Se Deus nos permitir. Muito bom ver vocês. Muito bom quem não estava, que está aqui agora esse domingo. Muito bem-vindas, Eglamar e Bruninha, né? E que Deus esteja abençoando cada um. Tá? Amém. Amém. Um abraço e vamos para o culto. Bom dia, bom culto. Bom culto. Bom dia para todos. Bom dia. Bom culto. Amém.